Não é raro ver um contator pré-capacitor com bloco de pré-carga danificado. Geralmente ele está carbonizado, com uma mancha preta que vem de dentro do contato para fora, indicando que foi um curto-circuito. Na maior parte dos casos, esse prejuízo pode ser evitado porque se trata de um erro na montagem do banco de capacitores ou ainda na configuração do controlador automático. Nesse vídeo eu vou falar o porquê isso acontece e como evitar. Caso você não tenha assistido os outros vídeos da série sobre correção de fator de potência, eu sugiro que assista, porque lá eu falo do que é a potência reativa, do que é o fator de potência, como calcular a potência do capacitor, onde instalar o capacitor, como montar um banco de capacitores. Eu vou deixar um card aqui na tela para quem quiser acessar essa playlist. E a Brasiltec ainda oferece um curso gratuito também sobre correção de fator de potência. São abordados basicamente os mesmos assuntos, mas de maneira mais técnica e mais detalhada também. Eu vou deixar um link na descrição para quem quiser acessar o curso. A minha sugestão é que primeiro veja a série sobre correção de fator de potência, assim você ganha um conhecimento prévio, e depois faça o curso, que vai ficar mais fácil de entender tudo que eu falo durante as aulas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nada. E peço também para deixar o seu like, para nos permitir continuar gravando vídeos como esse, que vão ajudar os profissionais do nosso segmento. Para começar a falar do porquê que não é raro encontrar um bloco desse aqui, que vai em cima do contator para capacitor, danificado, carbonizado, geralmente é uma mancha preta aqui que vem de um dos contatos, ou de dois, ou de três, normalmente aparece mais de um lado do que do outro, mas pode acontecer de ficar bem evidente aqui dos dois lados, do porquê que acontece isso. Eu vou falar de qual que é o objetivo desse bloco aqui e como que ele funciona. Esse bloco, diferente do que muitos pensam, ele não é um bloco de descarga do capacitor, e sim um bloco de pré-carga. Ele vai pré-carregar o capacitor para atenuar a corrente de enrush. Aqui o contato auxiliar desse bloco, é um contatinho auxiliar, ele é fechado, mas os contatos principais aqui eles são abertos e, portanto, eles fecham quando o contator comuta. E visualmente falando, dá para perceber que o contato principal do contator ele é janteado com o contato aqui de cima do bloco. Ó. Percebam que tem esse fiozinho aqui e parece que ele está janteado, né? Mas não, ele não está ligado em paralelo, porque esses fios aqui, eles não são condutores, eles são resistores. E por que eles atenuam corrente de enrush? Como eles são resistores, eles estão ligados em paralelo com os contatos principais, junto com o conjunto, eu falo, né? Não só do contato do bloco agora. O conjunto aqui, contato e resistores, estão ligados em paralelo com o contato principal do contator, mas eles fecham um pouquinho antes. Então, quando eu comuto esse contator, quando eu ativo esse contator, o bloco ele fecha um instante antes e, como tem esses resistores aqui, essa corrente que vai passar pelo bloco, como o contato principal ainda não fechou, eu tenho somente esses contatos aqui fechados, essa corrente que vai para o capacitor, a corrente de enrush, ela é um pouco menor porque esses resistores aqui vão limitar essa corrente. E isso, além de garantir uma maior vida útil dos contatos do contator, garante uma vida útil maior também do capacitor, porque o capacitor ele vai acabar sofrendo menos com a própria corrente de enrush. Essa corrente de enrush é a corrente inicial do capacitor, né? Quando alimenta ele, essa corrente acontece, ela chega até 100 vezes a corrente nominal. É um valor muito alto, é quase que um curto-circuito. Então, por se tratar de um valor muito alto, isso acaba prejudicando os contatos do contator e até mesmo o próprio capacitor acaba sendo um pouco prejudicado. É lógico, funciona, se ligar o capacitor direto funciona, mas usando um bloco desse aqui, com certeza vai garantir uma maior vida útil, porque essa corrente ela acaba não acontecendo. E como esse bloquinho aqui ele fecha um pouquinho antes, então primeiro a corrente vai passar pelos resistores, pelo contato aqui, pelo outro resistor, e aí que vai para o capacitor. Então os resistores acabam limitando um pouquinho essa corrente, e aí em seguida, isso é muito rápido, né? Em seguida o contato principal já fecha. E quando o contato principal fecha, esse bloco aqui ele acaba desacoplando. Mesmo que ele não desacoplasse, ainda assim a corrente iria sempre passar pelo contato principal, porque não tem nenhum tipo de resistência, né? Lógico, tem uma pequena resistência, mas nada comparado à resistência desses resistores aqui. Eu vou desmontar esse contator aqui para poder mostrar com mais detalhes. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de começar mostrando aqui nos resistores do bloco de pré-carga são os terminais utilizados. Ele é um terminal do tipo forquilha, tipo garfo, mas ele tem uma espécie de trava nas pontas. Reparem que tem uma travinha aqui.
E para que isso serve? Imaginem que esses resistores eles vão ser conectados aqui nos terminais aqui dos contatos principais desse contator, e além dos resistores aqui, nós vamos ter os cabos de força do capacitor ligados aqui embaixo e os cabos de alimentação ligados aqui em cima. E todo mundo sabe que é muito chato apertar um terminal quando se tem dois cabos. É comum acontecer de um deles ficar tendendo a escapar e tal. Então, para evitar esse tipo de problema, foi utilizado esse tipo de terminal, porque uma vez que ele é inserido aqui dentro, essas travinhas aqui, elas prendem no parafuso do terminal aqui, do contato desse contator, e não sai mais. Tem que puxar com bastante força mesmo para conseguir tirar, e por isso, na hora de apertar os cabos que vêm da concessionária, que os cabos que alimentam o capacitor e os cabos do próprio capacitor, na hora de realizar esse aperto, você esquece o bloco de pré-carga, porque ele vai ficar, como ele está travado ali, o terminal vai ficar bem posicionado, vai dar um contato bom, então dá para esquecer que ele está ali, fica bem fácil de realizar essa conexão. Então é uma facilidade aí que esse bloco apresenta. E aí, como eu falei, esse bloco ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? Quando eu aciono esse contator, o que vai acontecer? O núcleo ele vai se deslocar para baixo até chegar no final do curso. Então, mais ou menos da metade por final é quando os contatos aqui dentro eles acabam fechando, né? O núcleo ele se desloca, mais ou menos por aqui fecha os contatos e ele desce mais um pouquinho para ficar com o contato bem pressionado por conta da mola que ele tem aqui dentro. E o bloco de pré-carga, ele trabalha um pouquinho diferente. Quando eu começo o curso de descida, porque aqui ele desce e acaba puxando esse núcleo aqui, né? O núcleo do bloco. Quando começa a descida, já fecha o contato. Então esses contatos aqui, como eu falei, eles fecham antes dos contatos do contator e dão uma pré-carga. Mas à medida que esse núcleo chega no final, ele desacopla. Reparem que tem um ímã ali. Deixa eu acoplar de novo. Ele desacopla. Então, chega ao final do curso, ele desacopla. E aí, esses contatos aqui, eles ficam desligados quando esses principais aqui estão ligados. Então, ele fecha antes, dá uma pré-carga, vai atenuar muito a corrente de enrush, porque tem resistores ligados em série. E aí, depois, fecha os contatos principais, vai ter mais um pequeno pico de corrente, mas vai ser bem menor do que a corrente de enrush normal. Vai estar bem atenuado por conta, então, do bloco de pré-carga. Mas como esse bloco é de pré-carga, então é necessário que se tenham também os resistores de descarga. Para quem não sabe, o capacitor, se ele é alimentado novamente, quando ainda está carregado, provoca um curto-circuito. E esse curto-circuito, lógico, vai danificar pode danificar o próprio capacitor, como os componentes que estão acionando. E como esse bloco aqui ele fecha antes, é ele quem sofre com esse curto-circuito. Por isso que acontece do contator estar normal, funcionando, e o bloco está danificado. Porque como ele fecha antes, ele quem recebe o curto-circuito de quando o capacitor entra quando está carregado. E para evitar esse tipo de acionamento com o capacitor carregado, tem algumas maneiras aí, né? Alguns fabricantes de capacitores, eles mandam os resistores de descarga separados do capacitor, e esses resistores eles precisam ser conectados na parte de cima do capacitor junto com os terminais de alimentação. Então, se faz uma ligação em delta, são 3 resistores, vamos supor aí um capacitor trifásico, né? Vão chegar às 3 fases, e aí os resistores devem ser ligados em delta para descarregar esse capacitor assim que ele for desligado. Então, em poucos segundos, o capacitor descarrega. Caso não seja usado, é muito comum mesmo, de a pessoa receber o capacitor e para não ter que ficar conectando os resistores, acaba ligando o capacitor sem os resistores de descarga. E aí o capacitor ele vai funcionar normalmente, mas vai demorar muito para descarregar. E aí toda vez que ele é acionado de novo, caso ainda esteja com carga, vai causar um curto-circuito em cima do bloco de pré-carga. Por isso que esses blocos acabam sendo danificados. Alguns capacitores já vêm com os resistores de descarga embutidos. Então, esse tipo de capacitor é o ideal, inclusive, né? Geralmente, esses resistores vão estar na parte de dentro do terminal de conexão do capacitor. Então, tem lá aquele terminalzinho de conexão, dentro vai ter os resistores de descarga. E esses resistores, então, são fundamentais para salvar esse tipo de bloco. Mas não é só isso. Esse é o básico que se faz para evitar que esse bloco seja danificado. Quando se vai montar o banco de capacitores, a parte física do projeto é isso aí, é o resistor de descarga. Mas o controlador que vai gerenciar o acionamento desses capacitores é quem deve prever
uma possível energização com carga e não permitir que o capacitor seja ligado logo após o seu desligamento. Então lá no controlador vai ter normalmente alguma configuração que vai impedir que isso aconteça, seja uma configuração específica de tempo mínimo entre um acionamento e outro, ou uma configuração onde você vai colocar um tempo para que qualquer uma das células sejam acionadas. Nos controladores mais simples você não tem a configuração específica, então vai ter que utilizar a configuração da próxima célula sempre. Então lá vai ter a opção, por exemplo, assim que o fator de potência é percebido como um fator de potência abaixo do que está no set point, o controlador vai mandar ligar o próximo capacitor. Mas quanto tempo que vai demorar para ligar o próximo? Nesses casos, se consegue configurar um tempo. Mas os controladores que são com um pouco mais de recursos, eles já permitem a configuração específica de descarregamento mesmo, onde você vai colocar o tempo de descarregamento que pode ser diferente do tempo de acionamento. Então você vai ter um tempo para acionar uma célula, assim que percebe que o fator de potência está ruim, mas vai ter também um tempo que pode ser diferente, uma configuração diferente, onde pode voltar a acionar uma célula específica que já havia sido ligada anteriormente. Esse tipo de controlador é o ideal. E aí, nesse caso, é fundamental que na hora de parametrizar esse controlador se coloque a informação correta, um tempo suficiente para o descarregamento do capacitor, para que, de fato, então, ele não entre com carga. Então, se você tem um banco de capacitores que está dando problema nesse bloco, não tira o bloco e deixa o contator direto, porque isso, além de prejudicar o próprio contator, vai prejudicar também o capacitor. Mantenha o bloco, só que revisa o banco, né? Veja se tem resistores de descarga e se o controlador não está acionando com ele carregado. Outra situação muito crítica também que pode acabar ocasionando o dano, pode danificar esse tipo de bloco, é quando o contato do controlador automático não está legal e acaba repicando esse contator aqui. Então imaginem que você acionou o contator e o contato ele não está fechando direito, então ele fecha e já abre de novo. Se abrir esse contato durante a corrente de enrush, imagine ter uma corrente muito alta passando por aqui, e esse contato abre, isso é péssimo também para o contato, já é péssimo uma abertura, é sempre ruim a abertura com carga, né? Esse é o maior problema aí do chaveamento, a abertura da carga, a abertura do circuito quando tem carga, né? Agora imagine isso acontecendo quando está na corrente de enrush. O arco elétrico que vai abrir aqui é muito maior do que se fosse com a corrente nominal, e isso também prejudica, então tem que cuidar para não deixar esse contator repicar. Isso pode acontecer por queda de tensão, ele pode repicar por falha no contato do controlador automático, enfim, essa é outra possível causa de queima desse bloco. Como eu falei, esse bloco ele fecha antes, então é ele quem vai sofrer geralmente as primeiras consequências e por isso que não é tão difícil ver ele danificado. Mas normalmente, quase que em todos os casos, quando ele está danificado, o problema não está nele em si, mas no banco de capacitores, em algum outro componente ou até na configuração do controlador. E aí vocês podem perguntar sobre os contadores específicos para a manobra de capacitor que não tem o bloco de pré-carga. Existem sim linhas sem os blocos de pré-carga, mas o que vai acontecer? O contato aqui dentro do contator, ele vai ser um contato mais parrudo, um contato que resiste mais, geralmente tem um percentual maior de tungstênio, que é um material que resiste muito bem à temperatura. Então o contato aqui dentro vai ser reforçado, ele vai ter uma boa vida útil também, mas o capacitor ele vai continuar sofrendo com a corrente de enrush. Então, como eu falei, vai funcionar, mas o capacitor vai ter uma vida útil menor usando o tipo de contator sem o bloco de pré-carga. Além de que o circuito também acaba sofrendo um pouco, né? Porque na hora da corrente de enrush, a alimentação ela vem da alimentação geral, aí, seja da fábrica ou do comércio, seja onde estiver instalado esse banco de capacitores. E aí, no momento da corrente de enrush, a queda de tensão vai ser bem intensificada e isso não é legal nem para o contato, nem para o capacitor e nem para o circuito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E se inscreva também, ative o sino de notificações para não perder nada.